Tiago capítulo 4, versículo 1 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que limitam ou que militam na nossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedem mal, pedem para esbanjarem vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que não afirma a Escritura, é com um ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos por esse ano que começa e coisas poderosas que o Senhor já reservou para nós, já no nosso espírito te agradecemos. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra seja uma palavra especial, que possa entrar no coração, no espírito de cada um que aqui está. Fala, Senhor, conosco, usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Tiago, ele nos dá um profundo ensinamento sobre o posicionamento para vencermos as guerras. E para isso, precisamos, nesse início de ano, fazermos uma análise quanto ao que 2016 foram oportunidades que nós perdemos e não aproveitamos. Se você trabalhou como deveria, se o resultado não veio, virá. Se você cuidou da tua saúde devidamente, ou basicamente como precisa cuidar, obviamente que os seus dias serão melhores nesse ano 2017. Se você jejuou e orou como deveria, ou fez por onde orar e jejuar, vencer as suas limitações, a sua carne, consequentemente, você vai ter ou terá maior autoridade e habilitação contra a guerra. Consequência, toda ação é uma reação. Então, nós precisamos identificar onde nós sempre erramos e onde nós poderíamos ter feito melhor, ou esforçarmos melhor, ter se esforçado um pouco a mais, para que você tenha que analisar isso, para que em 2017 os erros não sejam repetidos na sua vida. Então vamos dar alguns exemplos. Passou uma luta na igreja, vieram tantas as situações, né? E eu fiquei, aconteceu tudo isso, veio tudo isso, e você fez o que com isso? Porque a guerra ela tem duas características. Primeira, você olha a guerra acontecer e deixa de crescer com a guerra que você passa, vive. Em segundo lugar, você sabe que o Espírito do Senhor está sobre a tua vida e você avança e cresce com isso. Já, como diz um provérbio de um grande amigo meu, não importa por onde eu vou, o que importa é ir à frente. Não importa o caminho que virá, ou como eu vou trilhar, o que importa para mim é seguir, ir à frente.
para isso você entender tudo isso, o texto que nós acabamos de ler, Tiago, ele é muito, eu gosto muito desse livro, principalmente esse texto. Ele fala assim: de onde vem tudo isso que você está passando? De onde que vem todas essas guerras que você está vivendo? Vem simplesmente de vontades carnais. É uma coisa interessante que eu não vejo pessoas brigando com outras, né, dizendo: é injusto, você está orando mais do que eu preciso orar mais que você. Você não vê isso. Você não vê nas esquinas, você não vê programas de televisão, né, de pais de santo dizendo: o terreiro do fulano de tal, né, fica falando mal do meu. Você não vê trevas brigando com trevas, você não vê. Mas os filhos da luz vivem essa palavra: guerras, contendas, cobiças, mortes, invejas. E aí ele fala: e nada podeis obter, e viveis a lutar e fazeis guerra. Nada conseguem, porque não sabem pedir, e por isso acabam recebendo mal. E o que recebe para esbanjar a sua carne. Então, muitas vezes a pessoa assim, ele não procura ter para beneficiar alguém. Não, ele procura ter para se auto-beneficiar. E esse é o grande problema de pessoas, né? Por que não chegou? Por que minha vida não prosperou? De repente, você não está preparado para uma prosperidade. Mas por que ainda eu não casei e tal, não sei o quê? Eu continuo solteiro, né? A palavra solteiro, uma das linhas da palavra solteiro, é ser inteiro. Então como é que você vai completar alguém se você não é inteiro? Por que tem tantos problemas em casamentos, guerras em casamentos? Por quê? Porque quebra uma divergência, ou traz, melhor dizendo, comete uma divergência que a Bíblia fala: esposa, respeite os maridos, e maridos, amai vossa esposa. A Bíblia não fala assim: ame e casa. Não, ame com quem você casou. Por que Deus fala: esposa, respeitar os vossos maridos? Porque ela recebe tanto amor que de repente entra um certo sentimento que quer manipular, simplesmente uma vaidade humana. E aí entra entidades, situações, demônios que querem impedir o avanço, o crescimento do relacionamento. Bem assim também é dentro da igreja, bem assim também é dentro de empresas, bem assim também no meio de grandes amizades, de ministérios, e por aí vai. Mas nós vamos nos deter hoje em 5 conselhos espirituais, apostólicos, para que você aprenda a vencer batalhas. E quais são os conselhos? O primeiro está lá em Mateus 24, 34. Aprenda que nada é definitivo, a não ser o quê? A palavra de Deus. Lá em Mateus 24, 34 fala assim: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém o que? As palavras do Senhor não passarão. Então o texto que nós lemos se refere ao que? A luta que não passa, ela não vem de Deus. E aí onde se enquadra novamente em Tiago 4. Lutas, guerras, contendas que nunca acabam. Então não é uma luta que vem de Deus. Porque as lutas que vêm de Deus, por mais por outro lado que elas se prolonguem, você sempre terá aqueles bálsamos que nós chamamos de alguns oásis no deserto. Então vem aquele consolo, vem aquele acalento, vem aquela palavra que te dá esperança e você prossegue. Essas são lutas que você consegue vencer. Agora tem lutas que não vêm de Deus e acabam o quê? Tornando grandes situações na vida de pessoas, como problemas, descompensações emocionais,
Por isso que enfermidades, falta de dinheiro, problemas de relacionamento, na família, tudo que continua e nunca acaba, e passa de geração após geração, passa de pai para filho, de filho para pai, de avô para filho, e aí por diante. São situações que começaram, mas não querem acabar. E a única coisa que fará você vencer é o quê? A palavra que se torna definitiva na sua vida e que quebra o jugo da escravidão. Por isso que a Bíblia fala, lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e ela o quê? Vos libertará. Então eu preciso de uma verdade suprema, para que as mentiras que foram construídas, as verdades de Satanás, que na realidade são mentiras que foram construídas, elas precisam serem quebradas através, primeiro, da palavra, segundo, da presença, e terceiro, através da unção. Então, primeiro conselho que você recebe: aprender que nada é definitivo, a não ser a palavra de Deus. Levante sua mão comigo e diga assim: eu estou debaixo de uma palavra. E a palavra de Filipenses 4,19 declara que todas as coisas serão supridas na minha vida em glória por Cristo Jesus. Amém? Então esta é a tua verdade definitiva. Primeira. Segundo lugar, o segundo conselho: jamais se entregue à tristeza, porque a alegria do Senhor é o quê? Abra lá sua Bíblia em Neemias 8,10. Diz assim: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Esse conselho de Neemias 8,10 refere-se ao momento e um contexto onde Israel estava vencendo um processo de restauração. E havia uma oposição no meio desse processo, que era também uma guerra, para eles não serem felizes. E aí Deus vai no livro de Neemias, usa a sua palavra e fala ao povo: olha, vocês precisam comer carnes gordas, tomar as bebidas doces e enviar porções aos que não têm nada preparado, porque este é um dia consagrado ao nosso Senhor. E ele diz: não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então o que eu entendo com isso? Que a minha vida, ela não vai parar em nenhum processo de guerra ou possível retaliação. Amém. Amém? Amém. O que nós falamos no outro culto passado? Que você deve o quê? Afligir o que te aflige. Foi isso? Vocês não ouviram, vocês anotando. Foi isso? Então o que ocorre? Vem uma luta, não estou com vontade de comer, não estou com vontade de ir para a igreja. A primeira coisa que você pensa é não ir para a igreja. A segunda coisa que você pensa é não responder o WhatsApp do grupo da igreja. A terceira coisa que você não quer fazer nem ouvir o nome da pastora da igreja. Então você se isola. É o ambiente propício.
Se você observar e ver alguns canais de internet que fala sobre a estratégia de caça dos predadores, porque quando você vê aquele bando de búfalos correndo, e aí saem aqueles tigres, os leões, os guepardos atrás, e aquela correria, qual é a presa fácil? O que está fora do bando, fora do rebanho. Então você está lá, eu todo bonitão, não vou para a igreja, você saiu do rebanho, Satanás vai lá, o predador vai tentar te matar. Por isso que está falando aqui, não pare de comer. E fala, coma comida gorda, coma carne gorda, toma bebida doce. Tomar bebida doce quer dizer que lembre alegria, é uma tradição que eles tinham. Porque quando Israel sai do Egito lá, coma o que? Ervas amargas, lembrando todo o sofrimento. Agora nesse caso, nós estamos reconstruindo uma cidade. Nós vamos voltar a viver tudo aquilo que foram os dias bons. Então nós vamos festejar, nós vamos comer comida gorda, nós vamos beber bebida doce. Por quê? Este é o dia que o Senhor preparou. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então o que Deus está falando? Não se entregue à tristeza. A tristeza é um dos piores sentimentos que afasta do Senhor o homem. A tristeza é fruto da carne, a alegria é fruto do Espírito. Quando você tem uma alegria espiritual, você é fortalecido e você começa a superar e ter vitórias. Um dia eu estava assim incomodado com algumas coisas, e aí eu falei assim, bom, eu já sei o que eu vou fazer. Aí eu fiz o que muitos fazem hoje, não faço mais. Então às vezes a pessoa vai lá, ela pega o aparelho do celular, aí põe lá, estou me sentindo revoltado, estou me sentindo um Bob Esponja, aí vai, aí por diante. E aí eu falei assim, quer ver, eu vou jogar isca. Eu falei assim, glória a Deus, que notícia maravilhosa, olha que notícia, não poderia ter essa notícia, não poderia ter outra melhor. Deus é fiel e tal. Só que eu estava aqui no meu espírito profetizando, porque eu estava no olho do furacão de uma luta que você não faz ideia. Você não faz ideia que é luta. Tá alegre a cantar, o que acontece? As pessoas vão se incomodar. Já dizia como diz uma grande líder lá em São Paulo, uma grande igreja, ela fala assim, índio quando vai para a guerra se pinta. Então se tem uma coisa que incomoda o inferno, é a tua alegria. Eu lembro que eu estava em Recife, indo para uma cidade do outro estado, e lá nós íamos tentar fechar uma programação de uma rádio FM, de uma igreja que eu fiz parte há muitos anos. E aí eu lembro que eu estava com a minha esposa e muitas vezes era difícil ela ir comigo, mas naquele dia nós fomos. Naquele dia tinha, o cabelo meu estava cortadinho, ela tinha dado escova no cabelo, e ela estava com óculos escuros bonito, e eu no meio da estrada assim, uma reta linda, parecia um chapadão assim. Parou o trânsito porque tinha uma carreta que estava saindo da estrada, acho que tinha quebrado, e uma fila. Eu falei, vamos aproveitar e tirar aqui uma foto. Eu coloquei o rosto do lado dela, tiramos uma foto e colocamos um sorriso. Irmão, foi uma coisa impressionante. 5 minutos depois uma pessoa me liga, você está feliz por quê? Essa alegria sua, por que é? O que está acontecendo? Eu falei, é proibido ficar feliz então? Aí minha história começou a falar, não, está amarrado, em nome de Jesus. Por quê? A nossa alegria, ela não é comum. O diabo sabe que no meio da luta, se você se alegrar, ele perde. Porque a alegria produz vida, a tristeza produz morte. Então hoje, levante sua mão comigo, diga assim, eu vou declarar, eu vou profetizar, eu vou me alegrar, vou superar todos os obstáculos e ter vitórias
em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Declare com fé: jamais me entregarei às tristezas, porque a alegria do Senhor é a minha força. Oh, glória a Deus. Amém? E último conselho: nunca brigue com Deus. Não brigue com Ele. A tua luta não é contra Ele. A Bíblia fala que a nossa luta é contra o quê? Contra a carne, principados e potestades, e entre outras coisas mais. Então, você vai brigar com aquele que te dá a vitória? É interessante, né? Então, nós vemos tantas coisas acontecendo. Quer ver? Abra lá sua Bíblia. Romanos 5, versículo 1. Eu vou ler esse texto e fazer um comentário. Versículo 1. Por que você briga? Porque você se sente agredido ou alguém que invadiu seu espaço. Sim ou não? Então é um sistema de defesa. Então você vê grandes exemplos aí. Vamos falar de serpente. Então, ontem eu estava no local e a pessoa estava explicando lá que a sucuri atacou uma pessoa. Aí eu falei: mas por que atacou se ela não é um animal, uma cobra peçonhenta? Ela atacou porque ela se sentiu ameaçada. Então a cobra pica porque ela se sente ameaçada, diferente do leão. O leão ataca porque ele tem fome. Agora, alguns casos e alguns territórios desses felinos, se eles também se sentirem ameaçados, eles vão te matar também. Então, por que você briga? Porque alguém lesou um pseudo direito seu. E aí, o diabo levanta um exército de gente desequilibrada e te desequilibra. Por quê? Porque o diabo sabe que a tua fraqueza é o nervoso. Aprenda a ler um livro, Arte da Guerra. A Arte da Guerra diz assim, uma das frases dos provérbios da Arte da Guerra: se você conhece o seu potencial de guerra, mas ele fala em outras palavras, fala assim: se você conhece a si mesmo e o inimigo que você tem, você não temerá sem batalhas. Aí ele fala outra frase: se você estudou, ele fala assim: estude o seu inimigo, leia o seu inimigo, analise o seu inimigo, e você vai descobrir qual é o ponto fraco dele. Descobrindo, em vista do ponto fraco dele, e você vai vencer o seu inimigo, desestabilizando o ponto fraco dele. Por isso que o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, o que a Bíblia fala? Que ele está como leão, o quê? Ao quê? Derredor. Por que ao derredor? Porque de longe ele vai só te lendo, ele vai só te estudando. É aquele tipo de inimigo que te pergunta muita coisa, fala pouco dele. É aquele tipo de pessoa que você, quando menos observa, ela invade a sua vida, você nem percebe. Aquele tipo de gente, como eu já fui, a gente ocupa função de liderança, você o tempo todo as pessoas estão te analisando. Você quer saber se a pessoa está ao teu lado mesmo, se ela é leal a você ou não? Você fala algumas coisas e fala: opa, o que é isso? Ei, não sei o quê. Por quê? Ele está o tempo todo te lendo. Por isso que também a Bíblia fala que nós somos cercados por o quê? Uma nuvem de testemunhas. Então você, em vez de agradecer àquele que zela e vela pela tua vida, o que você faz? Você briga com ele. E aí você só volta a falar para o diabo que ele está certo e que Deus está errado. Só volta você falar assim: está vendo, Deus? O diabo veio, me assolou, arrebentou com a minha casa, com a minha família, e a culpa é tua. Só falta falar isso. E quando você não vem para a igreja, quando você não jejua, quando você não ora, você está dizendo isso, olha.
Por quê? Automaticamente parece que tem um dispositivo dentro da mente do humano. Ué, se ele fez os céus e a terra, criou os céus e o mar, fez os céus e o mar, criou os animais, deu vida, que é para ele resolver um negócio para mim? Não, Deus é ocupado, Deus não quer, Deus tem que ter eles. Aí começa. E aí você o quê? Começa o quê? Brigar com Deus. A tua luta não é contra Deus, a tua luta é contra demônios. Olha lá o que Romanos 5:1 fala: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha que coisa poderosa. O 2 fala assim: por intermédio de quem obtivemos o igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Por isso que Jesus fala: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Então você não vai brigar com Deus, também você não vai brigar com a tua mãe, com o teu pai, com o teu marido ou com a tua esposa. Quem que já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? O filme é assistido. Mas a tua segunda tem que ser de guerra, a tua terça tem que ser de guerra. Está entendendo o trocadilho? A tua quarta, a tua quinta, a tua sexta, o teu sábado, o teu domingo tem que ser de guerra. Você tem que aprender a atacar o alvo correto. O fulano de tal parece que o diabo está no corpo dele. Não, o diabo está usando uma deformação para tentar te atingir, porque é algo que te irrita. Então você não vai orar contra a pessoa, você vai orar contra o demônio, a entidade que está te tirando do sério. Mas eu não sei o nome, então espírito da confusão, você vai sair. Demônio que quer trazer desemprego, desgraça na minha vida financeira, você vai sair. Demônio que quer me trazer tristeza, quer me jogar na cama. Toda vez eu sonho isso, bispo Daniel. Eu sonho isso aqui. Quando eu menos espero, acontece. É para você orar contra acidente, contra falência. É para você orar. Deus está te avisando. A Bíblia fala que Deus avisa os seus servos antes das coisas acontecerem. Deus revela. Aí você fala: não, é destino. Destino nada. Deus está te dando visão. Deus está te dando entendimento para você o quê? Em tudo dar graça e se habilitar na vitória. Então por que eu oro? Porque eu sei que Deus já fez. Por que eu rompo com situações? Por que eu não estou preso a comentários? Por que os meus sentimentos estão livres para Deus? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel e poderoso para terminar. Agora você quer lá dar satisfação às situações, dar satisfação a uma outra história, dar satisfação a pessoas que não respondem por você, que não pagam o preço por você, que não tem um amor por você, e você fica lá, está amarrado em nome de Jesus. Expulsa isso da sua vida. E aí, você tem que o quê? Ter relacionamento com Deus. Vida no Espírito. Vida no Espírito. Jacó está no meio do deserto. Meu Deus do céu. No meio do deserto. E ali ele começou a sua vida no Espírito. E Deus fala assim: eu vou resolver o problema da sentença da tua vida. Você vai até o teu irmão? Vai sim. Mas eu vou te dar uma experiência espiritual que vai marcar, e o teu irmão não vai mais aplacar a ira sobre você. Deus vai lá e põe uma escada. Ele vê aquela visão, luta com o anjo, marca o seu corpo. E aí quando o seu irmão o vê lá prostrado, vê no seu rosto uma transformação. O que aconteceu? O perdão. Agora ele ficou lá no Facebook, óbvio que não tira aquela época, mas muitos ficam atacando. Pega um versículo, pega um provérbio e joga. Se liga. Com uma figurinha. O teu inimigo está sentado com um saquinho de pipoca comendo, assistindo você na rede social, acusando o golpe que ele deu em você. Você quer matar o teu inimigo? Aprenda a silenciar e deixar Deus falar.
A Bíblia fala que em tudo nós devemos dar graça. Então eu concluo essa palavra dizendo para você o seguinte: não desista. Deus não se agrada de retrocesso. Ai, mas eu não estou vivendo o que eu vivi antes. Mas você não retrocedeu espiritualmente. Entenda isso. Eu conheço muita gente. Deus, Ele quer parar com esse tempo. Porque a igreja está cheia de defuntos. Deus não quer usar mais defuntos. Nós estamos numa geração hoje, a geração do trigo, que despreza a presença e só quer o trigo. Ele só quer o resultado. Ele não quer a alegria da satisfação.